Shalom, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, a cada irmão, meus irmãos também do YouTube, que Deus abençoe você. Olha, quietinho agora, quietinho. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era, na tradução deste século, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos. Essa é a função do diabo, nos cegar o nosso entendimento, para que ele não possa ver o que Deus realiza. Isso não é coisa apenas de pessoas que não têm cultura. Essa semana apareceu na televisão um grupo de pessoas aí que se diz estudada, denegrindo a Bíblia. Denegrindo a Bíblia e zombando, rindo em conjunto lá da Bíblia, parecendo que é um livro que não tem nenhum valor. Aproveitando que o Evangelho não estava na reunião, aí abusaram mesmo, falando mal da Bíblia. Essa é a normalidade. Quantas vezes que eu fiz isto, quando eu não era crente? E quantas vezes eu faço também porque, não é porque eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, que eu não erro. Eu erro feio. E a Bíblia diz, se alguém não erra, alguém não peca, ele é mentiroso. Agora, a diferença é que, quando eu erro, eu tenho que pedir perdão a Deus. E agora, caminho novo, caminho diferente. Não é aquele caminho que eu trilhei erradamente. Não é assim quando a gente está no trânsito, quando a gente pega uma rua errada, a gente não volta, não retorna. Semelhantemente, posso dizer que é a nossa vida aqui na terra. Se eu fazia, não vou fazer mais. E se eu fizer, vou confessar, voltar e obedecer o caminho que Ele deseja que cada um de nós venha trilhar. Então, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Por que essa pergunta? Porque o diabo, o nosso inimigo, ele acha que é Deus também. Tem muita gente seguindo ele. Muitas igrejas ensinando que há 2, 3, até muitos deuses. Na Bíblia fala de muitos deuses, ou se dizem deuses, né? Mas que não tem nenhum poder, que não tem nenhuma qualificação para se fizer, porque eles não fizeram, o homem que fizeram. Aquelas pessoas deuses, como o próprio apóstolo Paulo, quando ele curou, aquele povo terminou Paulo e Silas como deuses. Mesmo recusando, dizendo que não era Deus, mas eles aclamaram Paulo e Silas como deuses. E a gente vê aí, em países como a Índia, por exemplo, que tem, não é milhares, não, milhões de deuses. A Bíblia fala do Egito, quando ali estava o povo sendo libertado do Egito, aquelas 10 pragas, cada uma daquelas pragas significava um Deus em que eles adoravam. O que eles puderam fazer? Nada. Quantas maravilhas que a gente vê Deus fazendo hoje, nos livrando, e especialmente quando Jesus morreu, nos deu vida eterna, e a gente ainda não confia. A gente não entrega a nossa vida para que Ele conduz nossas vidas, porque eu controlo minha vida, o corpo é meu, a vida é minha. Eu faço dele o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. De vez em quando a gente encontra isso, alguém falando. Tem muita gente aí que diz, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Recentemente uma pessoa falou isso para mim.
eu tenho muita fé. Primeiro, é um engano muito grande, porque a própria Bíblia diz que nós não temos fé. Se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, nós vamos orar até um monte. Nós podemos transportar para outro lugar. E como é que eu tenho muita fé? Se eu oro para uma pequena coisa, não acontece. Obviamente, a nossa oração tem que ser condicionada à vontade dele, não é a minha. Mas para quem tem muita fé, como Jesus disse, se você tem muita fé, você vai orar e vai acontecer. Então, meus irmãos, nós vamos aprender, conforme Paulo está dizendo para nós, o Deus deste século, o Deus desta era, está cegando o entendimento das pessoas. Eles veem, vamos dizer, não enxergam. Eles veem o mundo, né? Por exemplo, quando uma pessoa fica doente, vai para o hospital, ou faz o tratamento ali, é curado, todo orgulho, toda exaltação vai para o médico. E nunca Deus abençoou aquilo ali. Sexta-feira eu tive uma reunião dos pais do colégio que fez lá, e teve um pastor ali falando sobre a palavra para os pais, para os avós, digo, né? E ele falou que o filho dele estava doente. Era uma doença que difícil para a medicina, mas ele orou a Deus, falou: Senhor, se for a tua vontade, for para a tua glória, se o Senhor quiser levar, o Senhor leva, porque é do Senhor. Mas se for a tua vontade, nos conte essa bênção, que eu não morra. E aquela criança naquele momento foi curada. Semelhantemente, sua outra filhinha Mirandalva, mesma doença, ele orou da mesma maneira. Não que salvasse ela, mas que fizesse a vontade de Deus. Se Deus quisesse levar, ele poderia levar, porque ele é o Senhor, ele é o dono. Mas se achasse graça, poder abençoá-lo, que ela seria curada, ela também foi curada. Eles estão vivos lá para provar esse benefício. Então, nosso Deus não é um Deus de parede, não é um Deus que fica lá em algum lugar ali, precisando de uma imagem para representar o seu Deus. Não, nosso Deus tem cara, nosso Deus tem coração, nosso Deus tem personalidade, nosso Deus ouve, nosso Deus fala, nosso Deus responde. Amém. Então você não vê ele, mas ele está presente aqui. Ele está agindo. Podemos zombar dele, porque a incredulidade, o Deus deste século, leva as pessoas a duvidar do Deus verdadeiro. Que Deus é esse que vocês falam que tem e ninguém vê? Um Deus sem cara. O verdadeiro crente, ele não precisa de ver para crer, como foi o caso de Tomé. Ele não precisou crer para ver, e nós não precisamos crer, do Tomé precisou de ver para crer, mas nós não precisamos, porque a Bíblia diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que virão, que vão ver Deus. Quer dizer, não vão ver Deus e vão crer. Eles são muito mais felizes, porque a gente crê que Ele morreu por você, morreu por mim lá na cruz. Eu só sei através da história, mas a ação dele é tão poderosa que transforma meu coração e eu posso acreditar de todo o coração que é verdade. Por que é verdade? Porque a história não muda, irmãos. Não adianta querer mudar, porque não muda. O que aconteceu, aconteceu. Pode dizer que o mar de vermelho não abriu, pode falar, mas aconteceu. Tinha muitas pessoas ali, não somente o povo de Israel, mas os inimigos, os povos, todos ficaram com medo de Israel, porque havia separado o Mar Vermelho. Da mesma maneira o Rio Jordão, da mesma maneira como o Muro de Jericó foram derribados sem nenhuma linguagem de hoje, nenhuma bomba ali nos muros de Jerusalém. Um muro tão largo, 3, 4 metros de largura, e para aquele povo ali era indestrutível aquele muro. Ninguém teria poder para destruir aquele muro ali. E apenas com toque de trombetas, com a oração do povo, Deus agiu e o muro foram destruídos. Então, meus amados, o Deus deste século
que ele está fazendo? Coloca uma venda para que a gente veja e não enxerga. Ah, eu não vou morrer. Ah, quando eu morrer, papai, mamãe, não sei mais quem lá, o líder religioso vai fazer um trabalho lá, vai me colocar. Interessante, né? Quando morre uma pessoa famosa, Deus tem um bom lugar para ele. Mas quando morre um bandido, vai para o inferno. Morreu uma pessoa má, vai para o inferno. Mas morreu uma pessoa famosa, uma pessoa importante, ai, Deus tem um lugarzinho para ir lá no céu. Não importa se arrependeu ou não. Naturalmente, tanto o bandido como uma pessoa boa, se não arrepender, vai para o inferno. Mas o bandido, como aquele ladrão da cruz, foi condenado à morte, morreram os dois, um se arrependeu. E Jesus falou: hoje você vai estar comigo no céu. É a promessa de Deus. Nós não precisamos duvidar da personalidade de Deus, do caráter de Deus. Então, meus irmãos, o Deus desse século está cegando. A irmã falou comigo anteriormente: ah, eu convido, as pessoas não vêm. Verdade. Quantas pessoas que eu convido aí? Eu vou, e não vem. Mas nós temos que se esforçar, porque a porta é estreita, não passa dois de uma vez, tem que ser um a um, enfileirada. Entendendo? Agora, nossa função não é salvar ninguém, nossa função é pregar o evangelho, convidar a minha igreja, tem que sempre fazer, não desanima não. Estou vendo meio de 100 mil, 100 milhões, não possa vir, e um que vier, vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa que está tirando do inferno. Não que aqui vai salvar alguém, mas tem outras igrejas ali que pregam da mesma maneira, e se for lá e ouvir, ou não indo lá, mas ouvindo e crer, essa pessoa vai ser salva. Não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, meus irmãos. Então, qual é a função desse Deus, desse mundo? Primeiro, é enganar as pessoas. Quantas pessoas que o diabo enganou na Bíblia? Adão, Eva, tentou enganar Jesus, tentou enganar Paulo. E assim fosse numerar, seria inúmeras pessoas que a gente poderia numerar aqui. Então ele é enganador. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: eu fiz um pacto com o diabo. E infelizmente, o diabo cobra. Ele não dá nada, mas ele cobra. E quando ele dá, o juro, a correção monetária, é caríssimo. Porque o diabo não é mito, é verdade, ele existe. E ele tem poder. Quem falou para Jesus? Tudo isso é meu. Se me adora aqui, ó, joelho aqui, eu vou te dar tudo isto, toda honra, toda glória eu vou te dar. Ele é enganador. Ele finge gostar de você. O que é que tem? Bebeu um ali. O que é que tem eu trair a esposa, trair o esposo? Não tem problema nenhum. O que é que tem eu dormir na casa do namorada, sair para lugares impróprios para uma pessoa cristã? Entendeu? Então ele é enganador. Ele promete e não cumpre. Porque não pode cumprir, mano, não tem nada. Jesus chamou de mentiroso. Jesus chamou de pai da mentira. Ele inventa as coisas para nos enganar. A Bíblia diz que ele transforma até em anjo de luz. Imagina para ser um anjo aqui, naquele aspecto que a gente vê, né, em cinema, em televisão, né, aquele anjozinho aparecendo, lá na novela que a Bíblia, que a televisão passa, tem um anjo lá, aparece aquele anjo ali, ó, como um ser humano, às vezes até de roupa branca ali, ninguém sabe que é anjo. Nós estamos assistindo, a gente vê que é um anjo, e o diabo transforma. Vem cá, eu vou te dar só. Você não quer dinheiro?
Dá aqui seu dízimo, porque você vai ficar rico. Dá aqui R$100, vai ganhar 1.000. É assim que ele faz. Fica enganando as pessoas. E às vezes a pessoa ganha. Em Montes Claros, uma pessoa contou pra gente. Uma pessoa lá ganhou na loteria. Só que não passava aqui para Montes Claros a propaganda dela. Alguém que viu nos contou. Essa propaganda passava em outro. Deus me abençoou. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho carro. Não tenho nada. Hoje eu tenho a fazenda. Mas ganhou a loteria. Ele está mandando isso como foi uma bênção de Deus. Porque se viesse aqui para Montes Claros, se transformasse aqui, as pessoas iam conhecer, saber que ela ganhou a loteria. Mas lá na loteria de onde? Não sabiam. Então ele é enganador, ele inventou, ele finge ser bom. Ele é mau. O diabo tem nada de bom nele. Apesar de ele transformar esse anjo de luz, aparecer para você prometendo, ele é mau, ele é maligno. Ele é destruidor. Quantos já vêm sendo destruídos aí pelo pecado? Eu estava meditando e vou falar isso. Se você me dá uma razão benéfica do que o álcool faz na pessoa, eu vou voltar a beber. Cientificamente, qual é o benefício do álcool na vida de uma pessoa? Alguém pode responder para mim? Da mesma maneira o cigarro. Mas é um benefício que o cigarro faz no corpo da pessoa cientificamente. Eu vou voltar a fumar, porque eu já fumei e já bebi. Graças a Deus, só um pouquinho. Por que continuar fumando? É bom, é gostoso. Pegava fumar, jogava, gostoso. A garotada, né? Os colegas gostavam, né? Não aí, Ari, pagam aqui. Quando eu me converti, vou lá na igreja, tem lá a conferência, depois eu vou, nunca foi. Infelizmente, alguns já morreram, fiquei sabendo. Um dos nossos colegas lá na nossa turma, de vez em quando está morrendo. Meus irmãos, pergunta mais perguntas, e a gente não tem resposta. Ele é difamador, ele é mentiroso, ele é destruidor. Quantas pessoas até fazendo sacrifício para ele. Manassés, um rei de Israel, uma nação chamada povo de Deus, ele pegou seu filho e colocou nas mãos, no braço de Dagon, o Deus lá da Palestina, região lá. Sabe o que aconteceu com ele, né? Morreu. Assadinho. A mão quentinha, cheinha de brasa, vivinha ali, o pai colocou ali no braço e a criança morreu. Esse é o Deus desse século, que é sacrifício. Quando foi que Deus fez um sacrifício e se concretizou, exceto Jesus Cristo? Quando Deus pediu a Abraão, seu filho, na hora ali Deus me feriu, não deixou matar. Deus não quer esse tipo de sacrifício, não. O sacrifício que Deus nos quer é o coração quebrantado. O que Deus quer é a humildade em nossa vida, de poder inclinar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és meu Deus, a minha vida está entre Tuas mãos, eu não quero obedecer somente. E se eu pecar, Senhor, me perdoa, porque o meu propósito não é pecar, meu propósito é a santificação, é o meu crescimento espiritual. Quantos pais hoje, dos pais, estão levando seus filhos para o caminho errado? Um amigo meu, pastor, falou: você tem que levar os seus filhos, seus netos no Mineirão para conhecer. Eu falei: jamais. Se vocês quiserem, pode ir, mas que eu vou levar, não. Infelizmente, fui 2 vezes no Mineirão, a segunda vez, 10 mil, era quarta-feira à tarde. Não vi nada de bom ali. Tinha uma pessoa no meio de 10 mil de perto de mim, só ele era o suficiente para nunca mais voltar. O que ele xingava, falava palavra feia, não estava brincadeira. Ali não é igreja.
Que ali o povo de Deus não está ali. Deus está, mas a igreja não está, porque Deus está aí presente em todo lugar. E se quer alguém falar que lá é lugar bom para a família, por que a televisão não mostra as brigas, os problemas que tem no estádio lá? É proibido. Recentemente no jogo aí da Copa do Mundo de time lá, começaram a brigar lá, a televisão, não podemos mostrar não, a televisão não mostra não. Por que não mostra? Porque se mostrar as pessoas não vão lá. Eu garanto se mostrar aí, nesses clubes que tem por aí, todo dia aí praticamente, a briga, assassinato, a destruição de família, destruição de moços, destruição de rapazes, pelo pecado, que é bom. Mas é o Deus. O corpo é meu, tudo bem, é seu. Você faz o que você quiser. Agora, lembre-se, toda ação tem uma reação. Se eu pegar uma arma de fogo e dar um tiro no meu ouvido, eu posso. Mas você vai sobreviver? Eu acho que não. Eu nunca vi uma pessoa levar um tiro no ouvido e ficar vivo. Ou pelo menos viver normalmente. Meus irmãos, quem é o seu Deus? O que eu desejo que você faça? Primeiro você tem que falar a verdade. Você tem que falar com Ele. Ele está ouvindo você. Ele quer que Ele tenha comunhão. Não é assim que nós queremos nossos filhos? Nosso neto, não é tão bom? A gente sentar, conversar, ouvir os clamores, né? Menos que enfiar a mão no bolso da gente, mas a gente faz isso com prazer. A minha neta está lá, eu não teria nenhuma responsabilidade de pagar a faculdade para ela, mas é uma pessoa que eu amo. Vou pagar enquanto eu puder com a maior alegria a faculdade dela, e não é barato não. Graças a Deus, Deus abençoando. Ela conseguiu 50% do ProUni, agora conseguiu no FIES, financiamento. Eu estava pagando R$2.000, a faculdade estava dando um desconto de R$1.000, e o desconto ia acabar, agora não. Ela conseguiu o FIES, vou pagar apenas R$700 por mês. Não que eu sou rico não, mas graças a Deus, menos 2.000, eu teria condições de pagar. Ia apertar. Era só fazer reajuste ali, eu não gastar, a mulher não gastar muito, né? Que daria para pagar tranquilamente. Tá mais ainda agora com a bênção do FIES, pagar depois. Vou pagar apenas 700 e poucos reais. Meus irmãos, Ele abençoa. Ele abençoa você. O que nós aprendemos hoje de manhã? A oração sacerdotal. O Senhor que te abençoe e te guarde. O Senhor vai responder o seu rosto sobre ti e te abençoe. Ele que abençoa, não é o pastor. Eu não abençoo ninguém, irmãos. Tem mania, pastor, olha que abençoando. Não. Tem uma pessoa que falou, pastor, o senhor ganhou quantas almas para Jesus? Eu falei, ganhei nenhuma, eu não ganho não. Eu só prego o evangelho. É você que tem que crer, você tem que obedecer a ele, não é a mim não. O que eu pregar fora da Bíblia, eu vou pregar aqui daqui uns dias sobre, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então a resposta de pregar é minha, de salvar, não, é de Deus. Não? Ele de dar vida. E que vida que ele dá? 70 anos? 100 anos? Não, vida eterna. Diz um pregador na televisão aí, o que é vida eterna? É você passar 1 ano no céu? Não. Passar 1000 anos? Não. Passar 1 milhão de anos? Não. Vida eterna é uma vida que não acaba, seja no céu, seja no inferno. Se os problemas que a gente passa aqui, e algumas pessoas dizem isso é um inferno, porque não sabem o que é inferno. E não se compara a nenhum tipo de sofrimento aqui, seja ela na bandidagem, seja uma doença. Nós temos um apresentador aí, tem cara de restauração, Faustão, está lá no hospital, temos que orar por ele.
ele carece da graça de Deus. Desde maio, já fez 4 transplantes. E a situação dele é gravíssima. É o inferno? Não compara ao inferno o sofrimento dele. Entendeu? Então nós precisamos sim ajudar as pessoas. O seu Deus será aquele que você obedecer. Você quer obedecer o Dagon? Você quer obedecer o Deus de Israel? Quem você quer obedecer? É o seu Deus, né? A Bíblia diz: coloquei diante de você 2 portas, 2 caminhos, te coloquei diante de você a bênção e a maldição. Você que escolhe. O propósito de Deus é abençoar você, mas você tem a opção de aceitar, não. Imagina só se eu tivesse condições aqui, depois na televisão tem uns vídeos que eles passam, a pessoa chegar: você quer a Bíblia ou R$100? Hoje apareceu: você quer a Bíblia ou R$500? Uma pessoa cata papel na rua. Não estou denegrindo a imagem que cata papel na rua, mas quem cata papel na rua é uma pessoa financeiramente pobre. Ele ainda falou: não, eu não tenho nem uma polentinha, uma comidinha para comer lá em casa não, que eu ganhar aqui eu vou comprar para comer. E ele não tinha ganhado nada. Aí perguntou: você quer a Bíblia ou quer 500? Não, eu quero a Bíblia. Mas por que você quer a Bíblia? É a palavra de Deus. Então aquele rapaz deu a Bíblia, não deu 500, mas deu R$200 para ele. Ele escolheu a coisa mais importante, mesmo ele tentando condições, falta de condições financeiras, ele preferiu a Bíblia. E quantas pessoas têm a Bíblia em casa e não lê? Essa semana, a vida toda, sem examinar a Bíblia. Porque não crê em Deus, porque quem crê tem alegria, tem prazer. Eu tenho um colega que um dia chegou lá no seminário, nós estávamos lá na porta, na parte lá, na entrada. Ele falou assim: Deus está com raiva de mim. Bom, um seminarista, estudando para ser pastor, como é que pode uma pessoa expressar dessa maneira, falar que Deus está com raiva dele? Eu fiquei curioso, né? Mas que negócio é esse, meu irmão? É porque tem 3 dias que eu não leio a Bíblia. Qual é a conclusão dele? 3 dias sem ler a Bíblia, e ele falou que Deus estava com raiva dele. Claro que é um sentido simbólico. Eu estava até pensando hoje, anteriormente, gente quando novo, né? A gente estava namorando, para os arranjados, já vai naquela casa da namorada, chega lá, 7 horas da noite, vai chegar 10 horas, o que acontece? Não vai agora não, vai depois. Não, espera um pouquinho mais. Vai 11 horas, meia-noite, não, espera um pouquinho mais. Pensar que não tem mais onde, não tem mais condição. Não, dorme aqui em casa, mais cedo você vai. Agora com Deus não. Vai para a igreja, uma hora, eu estou cansado, pregador chato, não é isso que acontece? O pessoal está me cantar, reclama de tudo. Não, eu não posso ler escola dominical, não. Claro que tem as objeções. Tem gente que não pode vir mesmo. Meus irmãos, eu visitei tanta gente, tantas algumas pessoas, estavam em casa, depois do culto, estavam no portão, na casa dele, tranquilo, sentado lá, relaxado, não foi para a igreja. Claro que eu nunca visitei ninguém no hora do culto, a não ser por necessidade, de doença, coisa assim, né? Um socorro. Mas já passei em frente de casa, indo para casa ou fazendo alguma coisa, o pessoal está lá sentado, naquelas cadeirinhas de vovô, né? Tranquilo, sem camisa. Tinha um barrigão, estava lá sentado. Mas para a igreja não pode ir. Demora. Se o culto aqui é 1 hora, 1h30, que é o pregador. O Deus desse século nos coloca obstáculo inexistente para a gente afastar de Deus. Então eu coloquei diante de você. Você quer bênção ou quer maldição? Você quer a porta larga ou quer a porta estreita? Você quer o caminho estreito ou o caminho largo? Todo mundo quer o melhor. Como diz o pregador, quem quer dinheiro? Eu quero. Todo mundo quer. Quem não quer? Então, concluindo, meus irmãos, o seu Deus será aquele que você obedecer. A quem você deseja entregar sua vida? Então, o falso aceita tudo.
Você pode vir, você pode prostituir, você pode roubar, você pode matar. Matar não vai ser preso, né? Mas se prostituir, você não vai ser preso. Se você trair sua esposa, você não vai ser preso porque você traiu. Se você mentir, você não vai preso. A não ser contra o Supremo lá. Quantas pessoas podem mentir, mas lá você não pode não. Aí se você falar mentira, aí prende você. Não pode mentir, não. Né? Então, o verdadeiro só aceita a verdade. Chegaram, ou chegou um casal, né? Chegou um primeiro, entregou aquele dinheiro, né? Vendeu a sua propriedade, levou aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Vendi meu projeto, tá aqui para os apóstolos. O Espírito Santo falou lá: por que você mentiu? Você não vendeu a terra lá, não é sua? Por que você vendeu lá por 100, só está entregando 50, dizendo que você vendeu por 50? Isso não você não é com seu? Aí mentiroso, porque você entrou, você vai sair nela também. Na hora ele morreu. Foi a única mulher, só ficou sabendo que era viúva 3 horas que o homem tinha morrido. Chega a mulher, toda alegre. É verdade que o seu esposo, vocês venderam a casa por 50? Foi por 50, por 50. Mentirosa. Morreu na hora, foi enterrado junto com o marido mentiroso. Não minta com Deus. Não brinque com Deus. Não finge que não pode vir na igreja porque você tem a obrigação. Primeiro é Deus. Está trabalhando? Amém. Vai trabalhar. Mas domingo não é dia de passear. É pecado passear? Não, não é pecado. Desde que você cumpra a sua obrigação com a sua igreja. A igreja não salva. A igreja não salva, mas o crente tem compromisso com a igreja. O salvo, o crente. Eu estava aqui meditando aqui, tinha um pastor, me ajudou aqui muito tempo. Aqui tem até uma plaquinha ali perto do postão, IBI. Ninguém sabe o que significa IBI. A Dalva deve lembrar. Não, lembra? Não. Igreja Batista Itatiaia. Eles pintaram o nome lá, passaram e escreveram IBI. Igreja Batista. Ninguém sabe IBI. Agora a Dalva nunca mais vai esquecer, mas eu sei. Né? Pastor, quando começou aqui a trabalhar naquela igreja, Itatiaia fica perto do Mineirão ali, para aquele lado ali, para quem conhece mais ou menos Belo Horizonte. Você pega aquela avenida ali, como é que chama ali, do Padre Eustáquio, lá a ressaca ali, Serve Boy, eu tinha falado Serve Boy, desce. Eu já fui lá no Mineirão a pé, essa vez que eu fui lá, fui a pé. Na hora que eu saí da casa da minha sogra, lá no Mineirão. E lá começaram aqui a trabalhar. A igreja mandou um missionário para lá. E um dia o senhor Gabriel estava lá sozinho cantando. Pôs o sonzinho cantando, né? Não é igual o pastor Ari, não, porque hoje não sabe cantar, né? Ele cantava, que dava, né? Bem para cantar. Lá em frente a um bar. Aí o pastor cantando, aqueles 2 bêbados ali, teve pena do pastor. Chamava de pastor, mas era seminarista. Foi lá, sentou no banco, ficou lá ouvindo. Aí o pastor, né, pregou e tal, agradeceu. Não, ficou com pena do senhor, estava tão sozinho aqui. Sabe o que aconteceu? Os 2 se converteram. Os 2 se converteram. Então, meus irmãos, apesar do diabo querer cegar, mas Deus abre, e quando Deus abre, ninguém fecha. Nosso Deus é onisciente, sabe de tudo. Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Quando eu li, alguém fala assim: eu orei hoje, eu senti que minha oração nem passou do teto. Não se passa não, Deus está lá não, Deus está aqui. Deus está lá em cima não, Ele está aqui. Você não pode falar com Ele que está aqui. Ele é onisciente, onipresente. Deus é luz, Deus é amor, mas Ele também é juiz. E Ele também é juiz. Tá bom? E o julgamento de Deus é perfeito. Não adianta você arranjar testemunha para se defender lá, não. Não adianta você arranjar o melhor advogado para defender, porque está derrotado. Porque onde entra a verdade, a mentira não prevalece. Então, irmão, entregue sua vida a Deus.
ou você vai viver na mentira para sempre. E a Bíblia diz, amanhã pode ser tarde. Muitas pessoas vão deitar hoje e não vai acordar. Muita gente vai viajar, você vê de vez em quando aí, acidente aí. Essa semana, parece que na região, não sei, não foi em Minas Gerais não, um caminhão onde bateu, parece que 11 pessoas morreram do ônibus lá. Essa semana, de ontem para hoje, ou sexta para cá, de sexta para cá. A gente que anda na estrada, que veio, e a televisão, toda semana passada, quando eu fui de segunda-feira, tinha 3 acidentes daqui a Montes Claros, e tinha morte. Que Deus abençoe você, que você seja uma bênção na obra de Deus, tá bom? Nós não queremos número, não queremos qualidade, mas se você entregar sua vida a Jesus, você tem que viver conforme Deus quer. Você pode até viver aquilo que Deus não quer, mas você vai dar conta. Deus morrer, depois que morrer, não tem papai, não tem mamãe, não tem filhinho, não. Eu nunca vi defunto andar, eu nunca vi defunto falar. Ele pode escutar, só não tem ouvido. Não pode fazer nada, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento tão especial que nos concedeu, ó Pai. Abençoe cada irmão aqui presente, consequentemente que estão em casa, Deus, nos seus afazeres, suas necessidades. Nos abençoe, Pai, para que eles possam também sentir que é muito bom, como diz Davi, ó, quão bom console é que os irmãos vivem a união. União na igreja, união na família, união na sociedade, uns com os outros. Abençoe. Ó daí, nos ajude, Deus, a fazer a tua vontade. Ó Deus, abençoe o nosso Brasil, nessa crise que estamos vivendo aí, dessas taxas aí, de governo impondo sobre o outro, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, muitas guerras também em países, devido à guerra civil, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, para que a pessoa inocente não venha pagar, ó Deus, pela ignorância de um homem rebelde, ó Deus. Nos abençoe, ó Deus, nos dê um final de semana abençoado, amanhã novo dia. Aqueles que vão procurar tratamento médico, nos abençoe, que as portas se abram. Aqueles que estão precisando de trabalho, ó Deus, aqueles que estão passando fome, ó Deus, que haja mantimento para saciar suas necessidades. E que tua palavra nunca venha faltar em nossa vida, lendo, ouvindo, meditando todo dia. Ó Pai, muito obrigado. Continue conosco nesse dia dos pais, seja uma bênção para todos os nossos pais e os filhos também, ó Deus, que é responsável pelos pais, ó Deus, nos abençoe. Pedimos a tua graça, perdão os pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém.